Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre a existência e a obra divina. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 913 e a nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Várias descrições bíblicas de Deus enfatizam sua eternidade. Deus se identificou a Moisés como o Eu Sou, em Êxodo capítulo 3. Jesus usou a mesma descrição quando falou da sua própria eternidade e disse em João 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, Eu Sou. Percebemos nessas palavras de Cristo uma adaptação ao conceito temporal que limita a compreensão humana. Pois nossa tendência é de pensar na eternidade como uma extensão infinita de uma linha de tempo. É difícil imaginar e talvez impossível realmente entender a ideia de Deus existir sem limitações de tempo e espaço. Tudo em nossa vida tem tempo e tem espaço. Mas o Criador disse, escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Isaías capítulo 48. Ele se apresentou em contraste com os deuses fabricados por mãos humanas, quando disse, no capítulo 44, assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. A mesma verdade sobre a natureza do eterno Deus é frisada no início e no fim do livro de Apocalipse, empregando a primeira e a última letra do alfabeto grego para enfatizar o fato da sua eternidade. Diz Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No mesmo capítulo, João falou do seu encontro com Jesus e disse no versículo 17 e 18, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nos últimos capítulos do livro, Deus afirma, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Capítulo 21, versículo 6. E ainda diz no 22, versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Todos esses textos falam sobre a existência de Deus, mas encontramos linguagem parecida para falar sobre a missão de Jesus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, Jesus é descrito como autor e consumador da fé. Autor significa pioneiro, alguém que lidera um movimento ou procissão. Consumador é quem termina um processo. Jesus é apresentado nesse texto como o exemplo perfeito de alguém que cumpriu sua missão, se mostrando perseverante do começo ao fim. Como os versículos anteriores empregaram a figura de um atleta em uma corrida, podemos imaginar Jesus mostrando o caminho, liderando os outros da linha de partida até a linha de chegada. Na sua existência e na sua obra, o Senhor é Deus, do início ao fim. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 913. Verdadeiro ou falso? Cada um deve levar apenas as suas próprias cargas e nunca as cargas dos outros. Essa afirmação é falsa. Conforme diz Gálatas 6, versículo 2,
levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. E a nova pergunta para hoje vem do livro de Neemias. Ao ouvir sobre o estado das muralhas de Jerusalém e a miséria do povo, qual foi a primeira reação de Neemias? Alternativas. A. Ele pediu demissão imediata. B. Ele organizou um exército. C. Ele chorou, lamentou, jejuou e orou. Ou D. Ele escreveu uma carta aos anciãos. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Deus é. Ele se descreve como o Eu Sou. Alfa e ômega, do princípio ao fim. Deus existe. E Jesus cumpriu sua missão. Do início ao fim, foi perseverante e deu para nós um perfeito exemplo para chegar à linha de chegada na eternidade no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.